Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. Hoje o programa está revisitando uma notícia bastante interessante que aconteceu há mais de 35 anos, quando o piloto Ayrton Senna quebrou a barreira do som voando no Mirage 3 da Força Aérea Brasileira. Esse tema ganhou bastante destaque recentemente por conta da série da Netflix, que conta um pouco ali da história do tricampeão brasileiro e considerado um dos heróis nacionais. Aliás, a série é bem legal, consegui maratonar ela no final de semana, vale a pena assistir. E também no programa de hoje nós vamos falar também daquela versão dedicada do C390 que é para patrulha marítima e vigilância. Aliás, é uma versão armada, também está bem bacana essa notícia como um todo. E também a gente vai falar de aviação comercial e executiva. Tem bastante notícia interessante, eu espero que você goste. Mas antes, eu queria agradecer você estar sempre aqui no canal e a Dassault Falcon, através da Dassault Aviation, que está sempre aqui nos apoiando. Vou fazer aquela contagem regressiva bem rapidinho para continuar tendo aqui o nosso patrocínio e eu já volto com as principais notícias. 10 segundos. Bom, então, como eu comentei, nós temos essa notícia que basicamente nós revisitamos, está lá no nosso site, está no destaque no carrossel, aquela parte da home ali que está bem legal para você dar uma olhada, que é a história de quando Ayrton Senna quebrou a barreira do som voando a mais ou menos 1.728 quilômetros por hora a bordo de um Mirage 3 da Força Aérea Brasileira. Isso aconteceu, para ser bem exato, no dia 29 de março de 1989. Ele ainda não era nem campeão mundial, ele seria naquele ano. Na sequência, ele seria em 90 e 91 também campeão mundial pela McLaren, mas já era um herói nacional na época, ele estava crescendo bastante em popularidade e recebeu esse convite por parte da Força Aérea Brasileira. O interessante é que ele disse assim que ele pousou principalmente para as emissoras de TV que ele teve a oportunidade de voar o avião e em alguns momentos, por exemplo, a passagem muito baixa, que eles eram em grande velocidade, ele disse que estava no comando do avião, desculpa, e fez ali aquela puxada que você vê sempre na imagem clássica da Rede Globo. Não dá para colocar aqui por questão de direito autoral, mas procura aqui no YouTube que dá para você dar uma olhada. E o interessante também é que ele acabou voando no próprio avião. Na época ele tinha um King Air, que era o Papatango Alfa Sierra November, ou PTASN, que era também da parte da família. O pai dele era piloto de avião, então sempre incentivou ele tanto para o automobilismo, mas também pela paixão pela aviação. E curiosamente, em 1993, um pouquinho antes do acidente, né, ele morreu em maio de 94, ele conseguiu a carteira dele, o seu famoso brevet, de piloto privado de helicóptero. Aquela imagem você sempre vê, muito clássica dele vestido ali de social na frente do helicóptero, nele ponto do edifício que ele tinha em Santana, é justamente desse curtinho período que ele também foi piloto de helicóptero. Essa matéria também está no nosso site, a gente fez um especial com 3 pautas mostrando os aviões que ele voou na Força Aérea, tanto o Mirage quanto o F-5, e também as aeronaves que ele tinha também, por também ser aviador. E uma curiosidade aqui que você vê que está lá no destaque aqui principal, é que o Museu Asas de um Sonho, antigo museu da TAM, também está aumentando o seu acervo. Eles estão tirando de São Carlos, onde tem grande parte do acervo do antigo Museu da TAM, e transferindo para a cidade de Itu. Para quem não conhece Itu, fica a mais ou menos 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Fica entre Campinas e Sorocaba, é um destino bem interessante. E o Marcos Amaro, meu amigo que eu admiro muito, ele pegou essa parte do museu, que faz parte da família dele, e ele tem um museu de obras de arte, uma arte contemporânea, então ele juntou tanto arte quanto aviação. Então ele está reformando o museu. Em agosto foi reinaugurado o Museu Asas de um Sonho, e agora chegaram mais 2 peças importantíssimas. Curiosamente, justamente um dos Mirages, que faz homenagem ao voo do piloto Ayrton Senna, o original está no Museu Espacial, esse daqui estava lá também no dia, pelo que eu apurei, foi um avião que fez ali o voo de Paquera, e também ali no fundo você dá para ver que tem um Sea King também para dentro do acervo. Então eles estão colocando ali novamente o museu para funcionar. E na semana que vem vai ter uma notícia bem interessante no museu. Pena que eu não posso adiantar ainda, mas você vai gostar de saber uma notícia bem impactante e muito legal. Mas por hora, vale a pena conhecer o museu lá em Itu. Tem poucas peças por enquanto, que a transferência está sendo feita gradualmente, mas então muito em breve o Mirage e também o Sea King vão estar expostos. E o legal é que esse Mirage é justamente em homenagem a esse voo histórico do Ayrton Senna. E para a gente continuar também falando de notícias bem legais, deixa eu só trocar aqui a imagem, é que também as empresas aéreas da América Latina vão ter aí lucros recordes esse ano, por que pese em muitas dificuldades que companhias aéreas da América Latina e Caribe tenham passado, eles devem fechar esse ano com lucros 30% maiores do que aconteceu em 2024. Então isso é bem importante, que mostra ali que a aviação tem conseguido superar todos os seus desafios. Desde 2020, quando começou a pandemia, dá para acreditar, basicamente, está falando de 5 anos, as companhias aéreas sul-americanas
e da América Central e Caribe também sofreram muito. As companhias da Europa, Ásia e Estados Unidos, a maior parte delas receberam grandes subsídios estatais para continuarem operando, mas aqui na nossa região acabou que isso não aconteceu em grande parte dos casos e as companhias sobreviveram por conta própria. Aí geralmente fazendo um bom trabalho de administração e outras recorrendo ali à proteção judicial, muitos no capítulo 11 da Lei de Falência Americana, como por exemplo a Latam fez isso, mas recentemente a Gol também está fazendo, para conseguir superar todos esses desafios. E agora, a expectativa da IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, é que as companhias latino-americanas vão fechar aí com lucro na ordem de US$ 1 bilhão, que todas, evidentemente, não uma isolada, o que dá, na cotação de hoje, aproximadamente R$ 6 bilhões dividido para todas as companhias. Não é muito se a gente pensar pelo tamanho aí de todo o investimento e todas as companhias envolvidas, mas é muito importante que mostra que a aviação latino-americana está se profissionalizando e conseguindo superar por conta própria completamente seus desafios e também questões políticas, ali também muita questão local, às vezes tem uma regulamentação que não ajuda, a Argentina e passou por grandes desafios recentemente, o próprio Brasil, então é uma notícia muito positiva que mostra que as companhias estão tentando ganhar fôlego. A contraparte é que para conseguir isso, para pelo menos ficar no azul, as tarifas subiram muito, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Eu tenho voado muito nos Estados Unidos e Brasil e vi que as passagens estão cada vez mais caras, seja subindo ou descendo, está cada dia mais difícil, seja as companhias americanas, mesmo voo doméstico nos Estados Unidos, quanto também no Brasil, está bem difícil aí pagar. Então, realmente a inflação pegou todo mundo e as companhias estão fazendo o que podem para pelo menos ficarem no azul, ou seja, com uma saúde financeira adequada. Outra notícia também bem interessante, essa aqui muito importante para a aviação executiva, é que a Bombardier entregou 200 aviões da família Global 7500. Ele é o maior avião atualmente da família Bombardier, aliás, é o principal avião deles, e eles conseguiram, em mais ou menos 6 anos, entregarem 200 aeronaves. É uma marca muito importante, é um avião que restabeleceu aí a posição da Bombardier. Quando esse avião estava em desenvolvimento, a nova família da família Global, acabou que a Bombardier estava num momento muito delicado, ela estava ali tentando sair de basicamente uma confusão financeira, confusão administrativa, tanto que ela vendeu os seus projetos de aviação comercial, ela vendeu o A220, que era o C-Series, para a Bombardier, ela pegou seus turbo-hélices, que eram os aviões tanto para aviação regional, quanto também os bombeiros, e vendeu também para uma empresa canadense. A parte do CRJ, o famoso avião que competiu muito com o RJ da Embraer, também foi vendido, nesse caso, para a Mitsubishi, que acabou descontinuando o avião, mas fica só com a parte de suporte. Então ela se desfez de toda a sua aviação comercial. Também ela acabou saindo da área de trens e aqueles veículos para neve. Então ela ficou basicamente concentrada só na aviação executiva e agora tem tido lucros muito expressivos. E essa marca para o Global 7500 mostra esse renascimento da Bombardier. Muito em breve eles vão lançar, vamos colocar para voar, o avião já foi lançado e está finalizando o processo de construção e início dos voos de certificação do Global 8000, que é um avião ainda com mais capacidade, vai voar ainda mais longe. Não que o 7500 não voe, basicamente você consegue fazer uma volta ao mundo no Global 7500 com apenas uma escala. E dependendo do país que você sair, é virtualmente possível atingir qualquer ponto do planeta. Foi virtualmente porque tem uma série de questões que impactam nisso, mas é um avião bem legal para conhecer. E outra notícia, essa é muito uma curiosidade, no final de semana ocorreu em São Paulo a Fórmula E, que é basicamente uma Fórmula 1 com veículos elétricos, esses carros aí que dá para ver na foto. No ano passado, justamente a convite da DHL, eu acabei assistindo dentro do paddock. A corrida foi bem interessante, porque esses carros são muito compactos, não são tão grandes quanto o Fórmula 1 e muito menos como o Fórmula Indy. Eles são bem estreitos e o ronco deles parece um aspirador, já que ele é completamente elétrico e nem recarrega a bateria, então ele sai com uma carga e faz essa corrida. Porém, para tudo isso funcionar, existe uma questão muito tensa e muito delicada, como transportar esses veículos, suas baterias e seus motores e toda a infraestrutura. Carro de Fórmula 1 é relativamente mais simples, porque não tem o risco das baterias pegarem fogo, e tudo que é relacionado à Fórmula E é bastante sensível, porque justamente aí materiais e combustíveis que pegam fogo muito facilmente. Então a DHL tem até contêineres especiais, tem todo um procedimento bem interessante, a gente deixou detalhado no nosso site, que mostra como é que é feita esse transporte em detalhes de um carro elétrico de competição, ou seja, não simplesmente um carro elétrico, por exemplo, pensar um BYD ou um Tesla, que simplesmente sai da fábrica e vai para revenda local. Né? Esse carro ele vai competir, ou seja, vai trabalhar na máxima performance, as baterias vão ser colocadas ao limite, e elas terminam de desmontar o circo, colocam no avião e leva para outro destino onde vai ter a corrida, ou seja, é muito mais crítico, já que o carro está trabalhando ali sempre em grandes rotações, o motor trabalhando a pleno e as baterias sendo completamente exigidas. Então o avião tem que estar bem protegido com esses containers que transportam esses carros. É uma curiosidade bem legal para você conhecer se você gostar tanto de automobilismo e também do transporte aéreo.
E outra notícia importante, isso impacta o Brasil, é que a Cirrus obteve a certificação tanto do Vision, que é o jato monojato da Cirrus, a versão G2, quanto também do novo G7 da família SR, seja o SR20 quanto o 22. Você pode dizer, mas o que isso impacta o Brasil? Impacta consideravelmente, já que esses aviões são bastante populares no Brasil, em especial a família SR, através do SR22, e quanto mais certificações já aprovadas ao redor do mundo, em especial Canadá, é importante que facilita bastante tanto a certificação no Brasil, quanto também é a garantia de um pós-venda adequado. Quanto mais um fabricante consegue estabelecer ao redor do mundo, melhor ele comprova que ele tem capacidade de pós-venda. Não que a Seals hoje precise disso. O Brasil tem uma frota consideravelmente grande e sempre teve um suporte de pós-venda muito bom, mas essa nova geração mostra que veio muito madura e já conseguiu equivalência pelas autoridades canadenses, baseada na certificação da FAA. Lembrando, desde o acidente lá do 737 MAX, muita coisa mudou, né? Simplesmente atualizar um avião, mesmo para a categoria de aviação geral, bastante coisa foi alterada. Os grandes fabricantes, seja Gulfstream, Dassault, Bombardier, também tiverem alguns problemas para acertar a documentação, principalmente não o produto em si, que são muito bons, mas a questão aí regulamentatória para conseguir fazer todo esse processo. E assim os conseguiu fazer muito rapidamente pela maturidade do projeto deles, e como eu disse, isso também impacta aí para a Cirrus a questão do mercado brasileiro, já que o Canadá e Estados Unidos conseguiram fazer muito rápido, é a questão da ANAC também seguir esse processo. E já que eu falei de 737 MAX, a gente tem falado bastante, infelizmente, aqui da situação que a Boeing tem ficado nos últimos anos, desde o acidente em 2018 com o 737 MAX lá na Indonésia. Então, agora, a Boeing, desde então, ela está tentando negociar ali um acordo que evite um julgamento judicial. Ela não quer simplesmente entrar num processo muito mais delicado, muito mais oneroso e que vai danificar ainda mais a imagem da companhia. Então, eles tentaram que um acordo judicial antes de um julgamento para evitar esse julgamento criminal. Porém, um juiz do Texas, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, ele, não coloquei, infelizmente, não coloquei sim, o juiz é Reed O'Connor, ele negou o acordo judicial feito entre a Boeing e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, ele disse que não dava para aceitar, porque os termos não estavam completamente corretos, e que a Boeing se declarou culpada de fraude criminal e ia pagar uma multa de 243 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 1,5 bilhão de reais na cotação atual. Mas ele disse que não estava aí adequado os termos, ele pediu uma revisão, e isso deve acontecer. E é interessante que os advogados das famílias que perderam as vítimas tanto no acidente da Indonésia quanto na Etiópia acabaram comemorando. Por exemplo, a advogada Annie Applebaum, do escritório de advocacia que representa 34 famílias de vítimas do acidente da Ethiopian Airlines nos Estados Unidos, disse, abre aspas, essa é uma excelente decisão e uma vitória significativa para a família das vítimas. E esperamos uma negociação substancial do acordo incorporado nos termos realmente compatíveis com a gravidade dos crimes cometidos pela Boeing, fecha aspas, como eu disse Annie Applebaum. Ou seja, a Boeing ainda está tentando sair dessa situação muito delicada que prejudicou a imagem dela e também sua produção, essa questão de fraudes aí que tem sido muito criticada, até virou também seriado da Netflix, é algo que a Boeing está tentando revisar muito duramente nos últimos 4 ou 5 anos, mas aí teve pandemia e tudo mais que aconteceu, acabou atrasando esse processo da Boeing, mas mostra que a empresa também está dedicada a superar seus problemas e voltar a ser o que ela sempre foi, né? Um grande fabricante e referência para aviação comercial, mas por enquanto isso não aconteceu. E de outro ponto bem legal também, a ABAR e os demais entes da aviação comercial brasileira foram na Câmara dos Deputados para mostrar ali todo o trabalho feito, os esforços para a operação do aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho. Só para retomar, lembrar o que aconteceu, em maio, fortes chuvas atingiram o estado do Rio Grande do Sul e o aeroporto de Porto Alegre basicamente ficou embaixo d'água. Eu falo basicamente para não falar literal, porque não ficou tudo, mas tudo que dava ali da parte de operação, seja terminal de passageiros, a pista, grande parte do pátio, ficou submerso. Isso exigiu um trabalho enorme de reconstrução. Aí na foto dá para ver que a pista está sendo inteira reformada, tamanho a gravidade dessa inundação. Tanto o terminal de passageiros, os sistemas todos foram modernizados, recuperados algumas coisas, e o aeroporto deve voltar à plena capacidade já nas próximas semanas. Muita gente ali, muito mais pessimista, diz que isso levaria 1, 2, 3 anos para acontecer. Mas mostra que quando tem união, tanto da iniciativa privada quanto do Estado, as coisas funcionam muito bem. Então o Estado ali desburocratizou os processos, aos agentes privados, por exemplo, a própria concessionária do aeroporto fez investimentos consideráveis, as companhias aéreas trabalharam ali para fazer uma gestão de como que seria o compartilhamento desses voos, tanto usando a base aérea de Canoas, que é bem pertinho de Porto Alegre,
E agora, essa retomada, todo mundo trabalhando junto, deu para recuperar o mais rápido possível. Ou seja, menos de um ano depois, o aeroporto de Porto Alegre volta a operar. Isso é importante para o Rio Grande do Sul, já que ele é o principal aeroporto do estado e conecta não só o Rio Grande do Sul com o resto do Brasil e do mundo, mas também os interior do estado. Então, muitos voos fazem ali conexões regionais utilizando Porto Alegre. Uma notícia super legal e super feliz para os nossos amigos gaúchos. E falando coisa boa da Boeing também, ela conseguiu mais um contrato importante com o exército dos Estados Unidos. Ela conseguiu a venda aí de mais 3 helicópteros CH-47 Chinook. Eles estão avaliados em mais ou menos 800 milhões de reais, para facilitar nessa conversão, e eles fazem parte de um novo acordo com mais 9 aeronaves que devem ser contratadas ao longo dos próximos meses, por um total de uma frota operando no exército dos Estados Unidos de apenas 465 helicópteros da família, ou seja, é bem considerável. Quanto o americano tem ali um orçamento robusto para suas forças armadas, você vai xingar, provavelmente você vai discordar, mas eu acho esse helicóptero muito bonito, ele é bem exótico, acho que ele é bem marcante, por tudo que ele já fez desde que ele começou a voar lá nos anos 1960. Então ele é bem icônico e ele continua aí trabalhando muito bem para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o Congresso norte-americano também destinou um financiamento para a compra de mais 3 aeronaves do próximo lote de produção. Ou seja, a Boeing, pelo menos no setor militar, continua tendo aí vendas bem importantes. Não são expressivas, como já foram no passado, mas continua mantendo sua relação com o Estado americano bastante próxima, principalmente na questão de defesa. E outra notícia agora, falando de Brasil e defesa também, a El Sistemas, que é uma empresa nacional, mas vinculada àquela empresa israelense, também fez acordos bem interessantes. Aliás, a empresa israelense, só para citar, que é importante, é o Beach System. Eles fizeram, então, durante a 8ª mostra da BID Brasil, que é aquele evento de defesa que aconteceu em Brasília, uma atualização para o cockpit do Super Tucano. Embora o Super Tucano seja uma aeronave relativamente nova, ele não tem nem 20 anos de serviço, mas com toda a modernização que aconteceu na Força Aérea Brasileira nos últimos anos, ele acabou ficando, entre aspas, defasado em relação às demais aeronaves da frota, em especial o Gripen. Então, muitas tecnologias estão sendo recebidas agora, muitos sistemas, e a Força Aérea tem a intenção de integrar absolutamente todo mundo, seja o C-390, ou o KC-390 se preferir, o Super Tucano, o Gripen e as demais aeronaves que eles têm atualmente em operação, muitas modernizadas, por exemplo, o E-99. Então, a proposta feita agora prevê basicamente o uso de um ADS, que é aquela tela grande com 20 polegadas, tira os 3 painéis digitais, passa por uma tela só, e também coloca uma série de novas tecnologias que são muito próximas a utilizadas no Gripen, ou seja, data link, etc., que é bem importante. E também vai incluir um reforço estrutural da aeronave e atualização dos sistemas de comunicação, ou seja, o Super Tucano mantém aí sua grande capacidade e vigor para voar por mais 20, 30 anos dentro da Força Aérea Brasileira, que é uma aeronave muito importante, em especial contra o tráfico de drogas e patrulha de fronteira, uma aeronave que basicamente é adequada para a patrulha ali, já que a maior parte das aeronaves que ela vai interceptar em voo são aviões de pequeno porte, seja um Senica, um Cessna, um 72, etc., muitos ligados ao crime organizado. Então, uma aeronave muito importante para o Brasil, uma notícia excelente. E para a gente finalizar, como foi lá no comecinho, a Embraer também, durante a BID deste ano, confirmou que estava trabalhando com a Força Aérea Brasileira, eles assinaram um memorando de entendimento para desenvolver uma aeronave de vigilância e patrulha do C-390. Eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que a gente fez lá atrás, justamente apontando que isso poderia acontecer. Ao longo dos últimos meses, eu tenho conversado com grandes amigos dentro da Embraer, todos falam em off, evidentemente, mas davam como certo que esse acordo sairia. Basicamente, a ideia é pegar a plataforma básica do C-390 e colocar sistemas modulares na parte de carga. Era basicamente a mesma ideia daquele avião de reabastecimento oferecido aos Estados Unidos, claro. Um para vigilância, outro para reabastecimento, mas a ideia modular é a mesma. Então a ideia agora vai ser o quê? Na parte de carga, coloca-se entre aspas alguns contêineres, sejam modulares, que tem todos os sistemas eletrônicos para poder fazer essas missões. Claro, a fuselagem do avião vai receber alguns sistemas adicionais, e a própria asa também, se vê que na asa aí está utilizando alguns mísseis, então a ideia é que ele consiga fazer uma integração muito maior do que é hoje, só um cargueiro, então ele realmente vai se tornar uma aeronave multifuncional. Nesse caso aí da imagem é o Harpoon. A própria Força Aérea Brasileira confirmou que a ideia é utilizar esse míssil, mas nada impede que a evolução aí do projeto mude para outros tipos de armamentos, mas é interessante que a fuselagem, ou seja, a célula básica do C-390, acabou sendo tão boa que dá para utilizá-lo para outras missões, e para a Força Aérea Brasileira isso é muito importante, já que com o mesmo avião ela consegue fazer uma série de missões diferentes e ele deve substituir o P-3. Então, um C-390/KC-390, a Força Aérea vai ter todo o ferramental, toda a expertise para operá-lo e para fazer manutenção, em vez de ter 2, 3 modelos de aeronaves diferentes. Aliás, se cogitou comprar o P-8 Poseidon, que é aquela versão
de patrulha e vigilância derivada do 737-800, mas a Força Aérea está optando então novamente por uma solução caseira e nacional. Lembra, lá atrás a FAB disse que não iria mais priorizar só a defesa, quer dizer, desculpa, a indústria nacional, mas sim a capacidade de defesa, mas mostra que o 390 está trabalhando tão bem que ele está dentro desse pacote de priorizar o melhor para a FAB e ele continua sendo. E eu também fiz um vídeo bem interessante aqui, depois se tiver tempo dá uma olhada, que mostra por que ele se tornou o trunfo brasileiro para a indústria de defesa. Bom, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e deixar aqui embaixo o que você achou das principais notícias que nós tratamos hoje. Eu tentei fazer um vídeo com mais ou menos 20 minutos e espero que realmente você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!